vídeo de hoje eu vou apresentar para você mais 4 palavrões que nós brasileiros usamos muito, que usamos no dia a dia, para você incrementar ainda mais o seu vocabulário em português. E se você ainda acha que aprender palavrões em outro idioma é feio, é desnecessário, você nunca será fluente nesse idioma. Pelo menos aqui no Brasil, porque brasileiro usa muito palavrão. E aí, gente? Eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como você já sabe, como já leu no título, o vídeo de hoje é sobre palavrões. Então, se você é uma pessoa que não gosta de palavrões, peço desculpas e peço também que não assista esse vídeo. E para quem for ficar, não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Sinto que estou falando muito rápido hoje. De novo, só para lembrar. Se você não gosta de palavrões, não assista a esse vídeo. Esse palavrão pode ser usado como adjetivo, substantivo ou verbo. E é bastante comum aqui no Brasil. Como adjetivo, significa que você achou que alguma coisa ou alguém é muito legal. A língua portuguesa é foda. Uma das mais bonitas que eu conheço. Por isso eu ensino português. A Camila é foda, sempre ajuda as pessoas. Se usado como substantivo, indica o ato sexual, sexo. E como verbo, ele é usado para insultar as pessoas. A expressão vá se fuder é muito comum aqui no Brasil. Pode ser usada em momentos de raiva ou momentos de amizade. Você não vai ganhar biscoito. Se fudeu. Foda-se. Eu tenho mais brinquedos que você. Ele também pode ser usado quando você desiste de alguma coisa ou desiste de alguém, ou quando você não se importa mais com alguma coisa ou não se importa mais com alguém. Foda-se. Foda-se. Também usada quando alguém faz a gente perder tempo. Não fode e nem sai de cima. Ou quando você se deu mal. Puta merda. Conversei com aquele cara sem máscara. Tô fudido. Esse palavrão tem vários sentidos também e significa o mesmo que merda, que é um que a gente viu no vídeo anterior, ou seja, fezes. Esse é um dos significados dessa palavra. Cachorro, cagou mesmo. Vou ter que limpar essa bosta agora. Esse palavrão também pode ser usado para ofender alguma pessoa amoral, covarde ou sem dignidade. Você tá achando que você é melhor que todo mundo? Sabe o que você é? Um bosta. Você é um bosta. E também pode exprimir descontentamento, impaciência, irritação, raiva, repulsão ou repulsão. Que bosta! O que aconteceu? Meu time perdeu. Nossa! Seu texto ficou uma bela bosta, hein? Mais um palavrão relacionado a órgãos genitais e não aguentamos mais falar sobre isso nesse tipo de vídeo. Escroto seria a bolsa cutânea que contém os testículos e os epidídimos, as bolas. Esse palavrão é usado, mas não é tão usado. Eu escuto pouco. Ele pode ser usado para ofender uma pessoa que foi grosseira ou falou alguma grosseria. Nossa, precisava fazer esse comentário escroto? Foda-se. Também serve como ofensa a pessoas ordinárias. Larga de ser escroto e vem me ajudar, cara. Você vai me pagar pra isso? Não vai pagar? Não vou ajudar. E também é usado para coisas de má qualidade
coisas mal feitas. Terminei minha parte do trabalho. Nossa, mas ficou bem escroto isso aqui, hein? Sério? Esse é um palavrão mais leve, mas muita gente ainda abomina usar a palavra, mesmo já tendo falado várias vezes na vida. E significa o quê? Eu ouvi alguém dizer órgão sexual masculino? Eu ouvi alguém dizer pênis? Nossa, como vocês sabiam? Ele é mais leve porque ele significa várias outras coisas além de pau. Pode ser ramo de madeira tirado de árvore, galho, vara usada para apoio na hora de andar, bengala, madeira usada para fabricação de objetos, colher de pau, castigo corporal, levar uma paulada. Nossa, apanhar de paulada deve doer. Apêndice duro que certos animais têm na cabeça. Chifre, pedaço de certas substâncias duras. Pau de giz, mastro de uma embarcação. Não sabe o que é mastro? Eu não sei. Maneiras de se falar uma quantia em dinheiro. Isso custa 50 pau. Teria que ser 50 paus, porque são 50 e não um pau. Mas nós falamos 50 pau. O naipe de trevo preto do baralho, e aqui sim usamos no plural paus. Ué, as de paus, 2 de paus, 3 de paus. Também tem algumas expressões com a palavra pau. Dar pau, dá pau. Meu computador deu pau. Meu computador travou. Nem a pau, de jeito nenhum. Meu computador não liga nem a pau. Meu computador deu pau e não liga nem a pau. Meu computador deu pau e não liga nem a pau. Muito bom. Pau de selfie. Seria bastão de selfie, mas a gente usa pau de selfie mesmo. Não sei a tradução em inglês, estará aqui na legenda, mas vocês sabem o que é. Pau de virar tripas. Uma pessoa muito magra. Pau para toda obra. Essa é aquela pessoa ou coisa que serve ou está disponível para qualquer tarefa e qualquer serviço. Que é o que eu estou fazendo aqui, pois não estou sendo paga por esse trabalho. Tá, mas onde é que ele é usado como palavrão? Como palavrão é quando você pede para alguém fazer alguma coisa, mas esse alguém não tem a mínima pretensão de fazer essa coisa. Então, pode ser que você escute a resposta chupa meu pau. E essa frase também pode ser usada entre um casal ali no momento deles. E uma coisa que brasileiro adora fazer é falar 26 palavrões em uma frase. Cacete, que ódio, seu filho da puta! Vai pra casa do caralho, seu merda, fudeu com a minha vida, porra! O que ele fez? Ele contou pros meus amigos que eu chamo a minha mãe de mamãe. Mamãe. Vai se fuder. É isso, novamente peço desculpas pela boca suja. Esses são mais alguns dos palavrões que os brasileiros usam e acho importante você aprender para não ficar boiando quando escutar algum de nós falar alguma dessas palavras. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado das novas palavras aprendidas. Usem com moderação e até o próximo vídeo.